Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva aqui novamente nessa noite, né? Uma noite fria, chuvosa, né, de julho, mas estamos aqui firmes, fortes para esse encontro com Cristo, né? Com a mensagem dele, né? Uma mensagem renovada da Boa Nova, né? Trazida pelos postulados da doutrina espírita, que é tão necessário para a nossa caminhada. Eu peço licença e já perdão a vocês, eu vou falar sentado, que eu tô com um probleminha no tendão do pé, hoje está doendo um pouquinho mais, aí, né, se vocês não se importarem, vou fazer sentado mesmo. Né? E começando a reunião, assim, a gente sente uma grande ausência física aqui, né, do nosso irmão Fernando Camanzi, né, sempre sentava aqui na frente, sempre trazia aquele apoio afetuoso, né, nos abraçava, aquela simpatia, aquela alegria dele, né, que ele possa espalhar agora essa alegria e simpatia no plano espiritual, nos estudos, nos trabalhos que continuam de lá. Mas a saudade fica, né? A gente sente a falta da presença física desse grande amigo, desse grande irmão, né? Que retornou à verdadeira pátria, a pátria espiritual. O tema da noite de hoje, como a nossa irmã falou, né? Foi a Tuca que escolheu, né? Como reconhecer o verdadeiro espírito. Ela fez uma logística reversa aí, né? Porque Kardec lá no item 4 do capítulo 17, ele faz a afirmação: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Né? Aí ela, como se fosse uma resposta, ela fez a pergunta no tema, né? Bem inteligente da parte da nossa irmã. Mas antes da gente aprofundar no tema em si, vamos fazer assim umas reflexões assim para ser o nosso pano de fundo. Porque quando fala em espírita, nós somos uma casa espírita, cremos que todos são espíritas, ou no mínimo simpatizantes. Mas aqui o contexto está falando de cristão, daquele que tomou contato com o evangelho, seja de que denominação for. Então, espírita e cristão aqui são sinônimos. Né? São sinônimos. Kardec faz essa afirmação lá no final do item 4, né, do capítulo 17, Sede Perfeito, de onde foi extraído aqui. Então, o tema fala de religião, de religiosidade, da nossa relação com a religiosidade e com a espiritualidade. Porque quando você fala o nome de Jesus para uma pessoa, um indivíduo, ele certamente, na maioria dos casos, a gente vai invocar um sentimento, um pensamento assim, de Jesus como o líder de uma religião. Como aquela figura pregada num crucifixo lá na parede, né? Aquele que, né, a gente deve reverenciar, que a gente deve adorar. Né? Aí, né, falou Jesus, eu devo me declarar de alguma religião, né, adepto de algum movimento religioso. Né? E nesse movimento religioso, nessa religião minha, normalmente a gente está assim, com aquela ideia que eu vou ali, eu preciso cumprir determinados dogmas, né, rituais, práticas exteriores, né? Isso da religião que for. Se eu for católico, eu vou à missa, eu vou comungar, eu vou na procissão. O evangélico vai lá no culto, as sessões de adoração, de louvor. O espírita vem na palestra, vai tomar um passe, de repente vai levar uma cesta básica. E a gente então se engane que isso são práticas exteriores. Se não movimentar lá dentro da gente, são práticas exteriores. São rituais que a gente cumpre se isso não impactar lá dentro da gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado assim, na nossa relação com a religiosidade, com a espiritualidade, né? Porque assim, a gente, nessas práticas exteriores que não alcançam a modificação lá no campo íntimo, que realmente não mexem com as estruturas íntimas, que não abalam aquela inércia espiritual que às vezes a gente por muito tempo está estacionado, de repente já há encarnações passadas, a gente está num determinado ponto, patinando e tal, porque a gente sempre justifica, sabe, a nossa falta assim, de assertividade, realmente de combater aquilo que precisa ser combatido dentro da gente arruma justificativos da gente. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, não, errar é humano. Né? Ah, todo mundo faz, ou todo mundo erra. A gente está simplesmente justificando essa inércia
espiritual que a gente se colocou. Porque a gente está dando muito valor à prática exterior, sem fazer aquilo reverberar dentro da gente mesmo. Inércia espiritual é uma metáfora assim, bem bacana, interessante, porque a inércia a gente aprendeu lá no colégio, na faculdade, né? A inércia é um dos princípios da primeira lei de Newton. Né? O que a inércia fala? A inércia, esse copo aqui, ele está em inércia, ele vai ficar em inércia até, né, ele vai ficar parado até que uma força exterior o movimente. Né? Quebrou a inércia. Ou já está em movimento e uma força exterior vai parar esse movimento. Se eu soltar o copo, ele vai cair aqui até bater na mesa. A força exterior for o anteparo da mesa aqui. Na inércia espiritual, né, utilizando essa metáfora aí, também precisa de uma força para sair da inércia. Que força que seria essa? Duas forças principais. Né? Eu estou estagnado numa posição, eu estou patinando, né? Seria a inércia espiritual de parado numa posição, acomodado, né? Porque tem uma inércia espiritual negativa que é eu estou num movimento equivocado. Eu estou numa conduta reiterada que está complicando a minha vida e eu não quebro essa inércia. Ela pode ser quebrada por uma força. Primeiro, uma força interior, que é o livre-arbítrio. Eu sou o dono, eu tenho as rédeas da minha vida na mão. Todo mundo que está aqui veio aqui hoje pelo livre-arbítrio. Né? Uma noite fria dessa, convidando com pijama, com a caminha quentinha. Né? O livre-arbítrio da gente fez essa escolha. Só que para movimentar e sair dessa inércia pelo livre-arbítrio, tem que ter uma iluminação, tem que ter ali um clique, tem que ter um despertar. Né? Daí a importância da religião, né? Das práticas exteriores até, né, da palestra, da missa, do culto, daquilo que é um instrumento da religião, mas para iluminar e disparar né, essa força, no caso interior do livre-arbítrio, que vai quebrar essa inércia. A gente não usa, né, não quero usar meu livre-arbítrio, não vou usar, ou então eu acho que estou usando muito bem e eu mantenho do jeito que eu estou, no rumo que eu estou, na inércia parado numa posição ou na inércia equivocada. Mas tem uma outra força para nos tirar dessa inércia. Que força será que é? Aí já é uma força exterior. É a dor. Essa mestre, né, bendita, que vem nos ensinar coisas que a gente não quis aprender pelo uso do livre-arbítrio, pela iluminação. Né? É uma mestre que chega, ela não bate na porta da casa da gente, não. Não pede licença, quando vê ela já está lá dentro, instalada, e de repente vai ficar por um bom tempo. É claro que na bondade, na sabedoria divina que criou as leis espirituais que nos envolvem, a dor tem a sua razão de ser, tem o seu papel. Né? Exatamente nos tirar dessa posição, nos tirar dessa inércia. Né? Então, é claro que para a gente, quem que quer sofrer? Quem quer sentir dor? Ninguém. Ninguém. Né? Não é para a gente se comprazer na dor, no sofrimento, ou buscar muito menos, não é isso. Mas independente da nossa vontade, do nosso querido, do nosso esforço, a dor vai chegar no nosso caminho. Né? Foi dolorido ver o nosso irmão Camanza partir? É dolorido, porque a gente ainda é apegado à forma material, à presença física. Né? A desencarnação, no modo geral, é muito difícil para a gente ainda, mas é por causa da nossa condição mais atrasadinha espiritualmente. A gente tem o conceito, né, da imortalidade, mas ainda não sedimentou realmente no nosso sentimento, senão ficaria cada vez mais fácil essas despedidas, que é uma despedida temporária. Né? A gente tem um amigo, um filho, um parente, vai fazer um intercâmbio, sei lá no Japão, eu não tenho mais a presença física, mas eu vou chorando pelo porto, eu vou ficar desesperado e tal. Não, a gente sabe que está lá, está cuidando da vida, talvez nunca mais volte, né? Porque né, vai cuidar da vida, das dificuldades. Mas ele está lá e a gente não tem esse sentimento de perda. Na desencarnação é a mesma coisa, não está a presença física, mas a pessoa está lá, no seu estágio, né, nos novos aprendizados. Né? Tudo isso é parte daquele processo da religiosidade e espiritualidade que precisa impactar na nossa vida. Precisa impactar né, na nossa ética, na nossa moral, naqueles conjuntos de valores que formam o nosso campo íntimo. Porque se ficar só do lado de fora é um grande problema. A gente está acomodado, a gente está na inércia e está gostando dela. Assim, eu vou lá na minha casa
religiosa, né, onde eu faço meu culto, eu cumpro meus deveres espirituais, eu já estou em paz com Deus essa semana e está tudo bem. Essa é, infelizmente, né, na maioria das vezes, a nossa conduta íntima, sem se atentar para o que realmente importa. No livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, Emmanuel, eu vou trazer um trechinho aqui, ele faz uma observação muito interessante, claro, né, Emmanuel, né, um professor mesmo, né, um estudioso que traz luzes assim, né, que nos dão uma dimensão maior do tesouro que é o Evangelho, né? Caminho, Verdade e Vida, de 1948, ele inaugurou aquela série de estudos, né, mais assim amiudados assim de passagens do Evangelho, um estudo que ainda não tinha sido feito daquela forma sob as luzes da doutrina espírita, né? É claro que o Evangelho vem sido estudado há séculos, né, pela teologia, né, dentro do contexto de certos dogmas religiosos, né, mas sobre as luzes da doutrina espírita foi ali que começou, né? E realmente, né, porque a doutrina espírita não tem, né, não tem figura, não tem alegoria, é um ensinamento direto, claro, objetivo, e é o que Emmanuel faz ali, né, começando no Boa Nova, Fonte Viva, Vinho de Luz, Palavras de Vida Eterna, né? Ele vem realmente ali mostrando as camadas mais profundas do ensinamento do Cristo, né? E lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, só num trechinho assim, Emmanuel fala, olha que interessante que ele fala. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Ó, não tem linhas divisórias entre o templo e a oficina. Oficina é um lugar de trabalho, né? Onde a gente trabalha, onde a gente produz, onde a gente, né, se torna operacional na vida, né? Esse sentido de oficina aqui. Ele está dizendo, você precisa ir no templo para rezar, para espiritualizar? Não. Você precisa ir ligar uma casa espírita para você trabalhar espiritualmente? Também não. Porque o templo e a oficina não têm divisão. Na vida toda nossa comum, nós estamos sempre no templo e na oficina. É o que o Emmanuel está falando. Ele continua aqui, ó. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Eu sou espírita só quando eu estou na casa espírita, ou católico quando eu estou na igreja, eu tenho que ser o tempo inteiro, né? Relembrando aquilo que a gente falou, espírita, vamos colocar o sinônimo de cristão. Eu sou cristão o tempo inteiro. Eu tenho por mestre, por guia e modelo, Jesus, né? E só aqui no centro espírita que eu sou educadinho, que eu sou simpático, que eu, né? É uma coisa errada aí, né? Eu sou social, sociável. Não há diferença entre aqui e lá fora. Emmanuel falando, né? O trabalho que a gente realiza, né, aqui na frente ele vai falar, né? Continuando aqui, ó, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-los nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Quantas guerras já foram travadas em nome do Cristo, em nome de uma religião? O senhor estava lá, né, louvando na igreja, no templo, e promovendo a guerra, promovendo o ataque, né? Isso desde de milênios atrás até a atualidade ainda é assim, né? Isso demonstra o que é o Cristo do lado de fora da gente. É o Cristo nas práticas exteriores. Onde, na verdade, o que me comanda é o quê? É o meu ego, é o meu eu. É o que importa para mim. Ou seja, tem uma coisa bem errada aí, né? A gente está fazendo essa digressão assim para a gente chegar naquela questão central do nosso tema de hoje, do verdadeiro espírita, né? E só para terminar esse trechinho que eu pensei ali do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala assim, ó, todos os lugares, portanto, devem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares. Estamos aqui no Centro Espírita, tem um serviço divino aqui para nós? Tem. Daqui a pouco eu vou para casa com meus familiares, vou sozinho, vou para, né, um contexto que eu estou inserido na encarnação atualmente. Lá é templo de trabalho? É templo, é oficina? É. No meu trabalho, no meu círculo de amizades, no meu círculo social, no trânsito, né? O trânsito de São Lourenço está cada vez mais maluco, né? Uma cidadezinha desse tamanho, um trânsito muito louco, né? Dia chuvoso como hoje, então eu sou espírita, eu sou um cristão ali no trânsito, ou daqui a pouco eu estou xingando qualquer um que fechou, que não viu, que buzinou, que quis passar na frente.
Não tem diferença, todos os lugares são consagrados ao serviço divino. E o que a gente pode entender de serviço divino aqui nessa fala de Emmanuel? Deus, nosso Pai Criador, né? Nós também participamos da criação em algum nível. André Luiz, lá estudando a mediunidade, ele fala, somos todos criadores, co-criadores em plano menor. Dentro do contexto que eu estou colaborando com a ordem divina, com a obra divina. Ou deveria estar. Meu trabalho é pequenininho, mas estou colaborando. Né? O verme lá embaixo da terra, lá, ele está cumprindo a função dele também. Tudo tem um encandeamento. Então, esse serviço divino eu tenho que realizar, estar atento, né, para essas oportunidades de realizar em todos os lugares. Né? A minha religiosidade, a minha espiritualidade, ela tem que ser exercida, demonstrada, e eu tenho que usar o livre-arbítrio nesse sentido em todos os lugares. Né? No capítulo 17, né, que Kardec fala, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz em domar suas inclinações más. Mais adiante nós vamos aprofundar mais um pouquinho ainda, mas é interessante aqui que ele fala, ó, reconhece o verdadeiro espírito. Ué, se tem o verdadeiro, tem o falso. Tem o falso. Que espírita que eu sou? O verdadeiro ou eu sou o falso? Né? Aí eu vou destacar só alguns trechos desse item 4 do capítulo 17, que é um item bem extenso, então eu vou resumir algumas partes para a gente fazer algumas considerações. Né? Kardec fala assim, ó, muitos, entretanto, que acreditam nos fatos e nas manifestações mediúnicas das comunicações dos espíritos, né, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, né, se compreendem, não aplicam a si mesmos. Né? Então, a pessoa teve o contato com a doutrina, teve o contato com o fenômeno mediúnico, teve a certeza da imortalidade da alma, e aquilo não impacta na vida da pessoa. Por quê? Né? Em outro trecho ali, Kardec fala assim, será que é falta de clareza da doutrina? Da doutrina? Claro que não. Doutrina, já falando, não tem alegoria, não tem símbolo, é o ensinamento direto. Não tem iniciados, né? Aquela pessoa que não, aquele ali detém o segredo, aquele ali detém a chave dos mistérios. Não tem, não existe. Está aberto a todo mundo aí os esclarecimentos da doutrina espírita, os postulados do Pentateuco kardeciano, né, dos 5 livros básicos, está aí aberto para todo mundo. Aí por que acontece isso? A pessoa tem a certeza da imortalidade e aquilo não traz nem consequência nem impacto moral. Em outra parte ele fala, será que é preciso uma inteligência fora do comum para compreender? Claro que não. Claro que também não. A gente, por muitos anos, né, a Zenéia conheceu também, acho que alguém mais conheceu, uma grande amiga nossa, a Dona Cida, que já partiu, uma médium de efeitos, né, médium de cura, psicofonia, evidência, sabe? Uma pessoa muito simples, teve uma vida sofrida, assim, mas muito sofrimento, assim, e com uma sabedoria tremenda dentro da doutrina. Analfabeta, nunca conseguiu ler um livro. Não, né? Pelo contexto dessa encarnação dela, ela não pôde aprender a ler. Mas, assim, de um conhecimento que botava no bolso muitos, né, que se julgam assim, graduados em doutrina espírita. Estavam numa reunião, assim, surgiu um negócio meio esquisito, ela era assim mais quietinha, mais tímida, depois ela falava, ih, mas esse negócio aí tá certo? Ela percebia o erro, né, analfabeta nesse sentido nosso aqui, mas de uma grande cultura espiritual. Por que isso? Né? Kardec, né, nesse item 4, ele explica o porquê. A compreensão, né, das consequências morais das comunicações mediúnicas, na compreensão existe um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade do corpo físico, né, ou do grau de instrução. É claro, é uma coisa até óbvia, mas que às vezes foge da nossa percepção, porque a gente se atém muito à forma. Eu vejo aqui um adolescente, eu falo, nossa, sabe nada da vida. Nossa, vai falar o quê? Vai ensinar o quê? Mas eu estou vendo ali a forma física. De repente eu vejo um ancião, um aspecto venerável, eu já quero quase que ajoelhar na frente dele. Nossa,
espiritualmente é equivocado isso. Aquele adolescente lá pode ser um espírito multimilenar, muito mais antigo, muito mais experimentado do que aquele ancião, que é um espírito ainda imaturo, que ainda não conseguiu ainda desenvolver realmente seu potencial espiritual. Então, gente, vamos descolar aí da aparência física, né, para ver o valor que tem lá dentro da pessoa, independente dessa aparência. É o que Kardec está falando aqui, essa maturidade que vem dessa sensibilidade que é construída ao longo do tempo, ao longo do esforço. É um processo assim de redenção mesmo. A cada luta, a cada contexto que me envolve, eu saio dali de alguma forma fortalecido. Eu saio dali de alguma forma melhorado. Né? Essa nossa irmã Cida mesmo que eu citei, ela passou por provas tremendas, assim, uma pessoa boníssima e tal, mas aí você fica até pensando, por que sofre tanto assim? É porque é um espírito já capaz de suportar aquele nível de aprendizado, né? Que ela passou assim com louvor, ela, né, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não vem ao caso, né? Então, Cida, onde estiver, receba nosso abraço aí, espiritual, né? Kardec também fala aqui dessa incompreensão desses aspectos, né, das consequências morais da comunicação mediúnica. Comunicação mediúnica, se tem uma comunicação mediúnica, o que está acontecendo ali? Está sendo provada a imortalidade da alma para mim. Né? Quem está comunicando é um espírito que estava encarnado aqui. Eu estou tendo a ser... Isso aí é transcendental, pessoal. Isso aí não é pouca coisa, não. Isso aí tinha que nos impactar imediatamente. Poxa, então a vida continua mesmo. Então se a vida continua, o que significa esse trecho que agora nós estamos aqui encarnados? Significa que é transitório, mas é muito importante, porque daqui a pouco eu também vou estar lá. Né? E onde que eu estava antes, então? Porque né? Eu estava em experiências anteriores. Tem muitas consequências para tirar aí que precisam impactar a nossa vida, precisam impactar o nosso caminho. Não pode ser só algo assim bonito, nossa, que beleza, que filosofia bonita. Não, eu tenho que reter e absorver a parte que me cabe. Não vamos esquecer nunca do alerta do Cristo, né? Muito se pedirá de quem muito recebeu. Quanto mais conhecimento e consciência eu tenho, mais responsabilidade eu tenho nos meus atos ou nas minhas omissões. Né? Outro trecho que Kardec fala. Alguns são muito tenazes os laços da matéria, para permitir que os espíritos se desprendam das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito. Tão apegado, tão entranhado com os pés no plano físico, que eu não consigo ver nada além. É o que Kardec está falando aqui. Né? Essa minha vinculação extrema com o aparato físico, né, com o contexto físico que eu estou envolvido, me deixa... sabe, não me deixa enxergar o horizonte espiritual. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, não, porque conversando a gente quer a experiência de todos, né? A gente tenta, quando é possível, quando cabe, quando o nosso interlocutor está precisando, a gente tenta elevar o nível da conversa para o aspecto espiritual, né? Lembra da luz, do candeeiro, né? Aquele que acende a luz tem que colocar no alto. Então, quando é possível, a gente tem que tentar dar algum esclarecimento, puxar a pessoa assim para um aspecto mais superior. Não é que a gente esteja nesse aspecto superior, não, mas no campo das ideias a gente precisa tentar arrancar a pessoa daquele terra a terra. Aí você começa a falar de espiritualidade, começa a falar da vida que continua, né? Assim, com muito tato, com muita... Aí a pessoa já fala, ih, essas ilusões suas aí, hein? Tá danado, hein? Você está acreditando em cada coisa. O que é ilusão? Né? Qual é a verdadeira ilusão? Né? Porque estamos aqui agora. Quem é que garante que amanhã cedo a gente vai estar aqui também nesse corpo físico? Aquela situação material que eu gosto tanto, que eu venero, seja a minha posição financeira, seja uma posição de poder, meu círculo de amigos, né? Seja o que for, minha beleza física, né? Minha juventude, que nenhum dos dois é o meu caso, mas as pessoas se apegam às vezes a circunstâncias que são ilusão. Uma ilusão porque está passando muito rápido e a pessoa não percebe. Então troca aquilo que é o concreto, o objetivo, que é a verdadeira vida, a vida espiritual, pela ilusão do momento aqui encarnado. Né? Essas são aquilo que leva, né, a pessoa a ver o fenômeno, mas aquilo não impacta. Né?
para finalizar essa parte de Kardec, né? De onde resulta não romperem facilmente com os seus pendores. Lembra? Transformação moral, esforço para domar suas má tendências. A pessoa está tão entranhada, tão interligada com a matéria, que o que importa é o que está vivendo aqui agora. Minha vida está boa? Minha vida está tranquila? Ah, tem uns perrengues aí, mas está indo? Então, não me importa o resto. Na verdade, às vezes a pessoa não quer nem pensar no resto. Você vai falar de vida, de espiritualidade, não vem com esses assuntos, não. Já vem você falar dessas coisas como se fosse algo ruim, positivo, porque é aquela ideia da morte como final, né? Porque se a pessoa centra a sua atenção, seus esforços, seus sentimentos, no que é material, a morte é muito ruim mesmo. Poxa, a morte vai me deserdar de tudo que eu elejo como principal, porque o horizonte da pessoa está ali, né, limitado, né? Aí, né, continuando aqui esse trechinho de Kardec, de onde resulta não romperem facilmente seus pendores, nem seus hábitos, não percebendo que haja qualquer coisa além daquilo que são dotados. A pessoa não percebe nada além do eu, além do ego. Né? Aí está, né, junto o orgulho e a vaidade. A pessoa não quer ver nada além. Não é o Luciano falando, não, é Kardec falando para a gente. Isso é um problema muito sério. Né? Casa espírita, doutrina espírita, o próprio Kardec bate muito na questão da caridade. Né? Fora da caridade, uma salvação, e a gente estuda, a gente fala, e precisa ser falado, porque é a caridade que vai fazer esse deslocamento do eu para o outro, onde eu vou sair de mim mesmo para começar. Aí nesse processo de sair de mim, eu deixo de ser o centro da atenção, da minha atenção, eu deixo de ser a coisa mais principal da minha vida. Né? Eu começo a olhar, né, não para a minha dor, eu olho para a dor da minha irmã também. Né? Às vezes eu posso até pensar, nossa, mas a dor dela é tão pequenininha perto daquilo que eu estou vivendo. Já é um equívoco, né? Mas isso não importa. Quando eu olho para a dor do meu próximo, eu estou me desprendendo de mim mesmo. Eu estou nesse processo que é a ferramenta da caridade, é o principal de lutar contra esse egoísmo. Eu sair realmente do centro. E eu, no momento que eu olho para a dor da minha irmã, ou daquele necessitado, né, daquilo que eu consegui fazer mesmo com o coração arrebentado, coração em frangalhos. Só o meu travesseiro, Deus sabe do que eu passo. Né? Mas não importa, aquilo que eu fiz já tem a mágica de diminuir um cadinho aquela dor que a gente está vivendo. Né? Lei de ação e reação. Né? A gente fala da lei de reação, ação e reação, causa e efeito, a gente olha sempre pelo lado negativo. Né? Ah lá, está praticando mal, daqui a pouco vai nascer aleijado. Né? Ou, né, a gente faz esses raciocínios assim, a lei de ação e reação, causa e efeito, é para o aspecto positivo também. Tudo que eu planto de bem, tudo aquilo que eu consigo aliviar uma dor do outro, o resultado me pertence. Ah, não, mas eu não estou preocupado com isso, eu não quero. Ah, que ótimo, mas te pertence, o resultado te pertence. Vai vir para o seu caminho, de uma forma ou de outra. Nesse caso da dor que eu esqueço a mim e começo a olhar para a dor do outro, esse resultado vem imediatamente. Eu começo a sentir um pouco mais leve aquilo que estava me pesando, me dilacerando os ombros. Por isso Jesus fala, vinde a mim os aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim é o quê? É atender o apelo do Cristo para o amor, para a caridade, para a fraternidade. E isso vai tornar mais leve o fardo. Vai tornar mais suportável a caminhada minha, porque tem momentos que parece que o chão se abriu e eu não vou aguentar. Vai aguentar sim. Vai aguentar sim. Né? O Evangelho está aí para isso. A espiritualidade amiga está aí para dar esse suporte. Só que a gente precisa, lembra, movimentar o livre-arbítrio, né? Para sair da inércia, para tudo isso começar a acontecer. Né? Livro dos Médios, olha, Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. Agora vamos para o Livro dos Médios. No item 4, que se chama O Método. No item 28, Kardec fala sobre os tipos de espírita. É muito interessante. Nós vamos pensar aqui alguns trechinhos aqui, porque é muito interessante o que Kardec fala ali. Ele coloca 4 tipos de espírita. Primeiro lá, verdadeiro e falso, né? Mas aqui ele já dá uma desdobrada para 4 tipos. E ele começa falando assim, olha, no item 28, capítulo 4, Livro dos Médios. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se, antes de entrar nos tipos aqui, não, entre os que se convenceram. Por quem? Né? Se convenceram por contato direto com o fenômeno mediúnico,
com a imortalidade da alma, com essa confirmação cabal de que a vida continua. Esses que tiveram contato, tem dois grupos, tem uns que se convencem e tal. Ele não vai falar do outro grupo, que é o quê? Que teve o contato e... Né? Jesus já falou isso, parábola do mal rico. Todo mundo lembra da parábola do mal rico, né? Tinha Lázaro, mendigo, na porta lá da casa do rico, né? Que passava fome, né? Caía as comidas lá da mesa do rico lá, que ele ia ficar muito feliz se catasse com as migalhas, mas eles davam pro cachorro, mas não davam pro Lázaro, o pobre. Né? Resumindo bem a parábola, assim, né? Desencarna Lázaro e desencarna o mal rico. O que acontece? Lázaro está lá, né, redimido numa boa, junto de pai Abraão, né, naquela figura alegórica da parábola, né? E o mal rico está em sofrimento. E o mal rico vê aquela situação de longe, né, nesse desenho, nesse quadro assim, que Jesus pinta para passar o ensinamento, né? E fala, ó, pai Abraão, né? Fala para Lázaro vir molhar o dedo na água e aplacar um pouco a minha sede. Aí Abraão fala, não dá, quem está aqui não passa para aí e tal. Aí o mal rico fala assim, não, mas então fala para ele lá avisar meus parentes que estão na terra ainda, para eles não cometerem os mesmos erros que eu. O que está lá na parábola? O pai Abraão fala para ele, não adianta, nem que um dos mortos se levante diante deles, eles não acreditarão. É esse grupo que pode estar todas as evidências ali. Aí cai naquilo que a gente conversou antes, né? Desse apego, né? Dessa conduta mais ligada realmente ao campo material, ao próprio corpo, ao próprio eu, não deixa ver nada além, mesmo com o morto se levantando da frente dele, né? No dizer da palavra, e é o que acontece, né? O morto, entre aspas, aí, entre muitas aspas, né? Morto materialmente, biologicamente, né? Porque estão muito mais vivos que a gente sabe disso, né? Então ele começa aqui, o primeiro tipo. Né? Ele numera a si mesmo, 1, 2, 3, 4. Primeiro tipo. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Né? Chamar-lhes-emos de espíritas experimentadores. Tem muito espírita que gosta do fenômeno. Vem um médium psicofônico aí fazer uma reunião, né? Mas lota. Mas entope, mas né? Tinha o Hotel Primos, né? Quando tinha aquelas conferências lá, era 1000 pessoas naquele salão. Fenômeno, né? Que é legal, é bacana, né? Como se fosse fogos de artifício. Né? Nossa, olha que maravilha e tal. E só. Mais nada. Né? Kardec chama aqui dos espíritas experimentadores, né? Gosta de uma psicografia, gosta de tomar um passe, né? Acha interessante os livros, ele observa o fenômeno, né? Só que o problema é que ele começa no fenômeno e termina no fenômeno. Ponto final. Ele não passa dessa observação ali do fenômeno. A observação do fenômeno, ela é importante, a própria doutrina nasceu de observar o fenômeno. Né? Kardec, ao contrário de outras doutrinas filosóficas, né, que o pensador vai lá, fecha no seu escritório, né, e vai lá redigir. Né? Não, Kardec ele não criou a doutrina espírita, ele codificou a partir da observação dos fatos que ele vinha. Ele via e tirava consequências morais para fazer essa compilação que tanto nos serve, que está aí um repertório assim, de orientação, de esclarecimento, assim, que a gente vai levar muitas encarnações ainda para absorver melhor o que Kardec trouxe ali, a partir da observação. Né? Aí o segundo tipo que ele fala aqui, né? O primeiro são os experimentadores, né? O segundo são aqueles que veem no espiritismo mais que fatos, né? É aquele que passou, né, da observação, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. É interessante que Kardec está fazendo uma progressão aqui. Né? Tem o fato, tem aquele que observa o fato, né? Tem aquele que absorve o fato e tira conclusões filosóficas, né? E vai ter aquele que das conclusões filosóficas aquilo impacta o seu campo íntimo. Isso é a espiritualidade, é a religiosidade, é a transcendência. Dê o nome que você quiser, desde que você entenda a ideia, que é o quê? Aquilo que eu estou vendo, aquela consequência moral precisa ser aplicada a mim. Essa é a espiritualidade verdadeira, é a religiosidade. Né?
É interessante essa progressão que Kardec vai fazendo aqui, né? Estamos falando muito de contato com os espíritos, mensagens mediúnicas. Aí, vez por outra, vem alguém falar: mas e a proibição de Moisés lá em Deuteronômio? Proibição de falar com os mortos. De fato, está lá mesmo. Deuteronômio, Moisés proíbe literalmente a comunicação com os mortos. Aí tem duas coisas para a gente pensar nisso, né? Primeiro, se ele está proibindo, é porque é possível, é porque acontece. Né? Alguém já viu assim, é proibido você nadar daqui na Europa. Precisa? É impossível, contudo impossível. É proibido viajar para a Lua. Você não pode viajar para a Lua. Você... Precisa? Não, não precisa. Né? É até um princípio do direito também. Só se proíbem condutas possíveis. E tem outro princípio do direito também, né? Que só se proíbem condutas reiteradas e nocivas socialmente. Então aquela proibição de Moisés lá no Deuteronômio traz duas provas para a gente, da comunicação, da realidade da comunicação, né? E de que era entre os hebreus algo recorrente, né? E nocivo socialmente. Por isso Moisés proibiu. E nesse sentido essa proibição é válida até hoje, né? Você querer consultar os espíritos, um médium, um vidente, uma cigana, para saber quem eu fui na vida passada, com quem eu vou casar, né? Era exatamente isso que acontecia naquele tempo, esse abuso lá de Moisés proibiu, desse abuso. Você ia comprar uma cabrita e falar: não, deixa eu perguntar lá para a pitonisa, lá se essa cabrita não está doente, se ela vai ver, se ela vai dar bastante leite, né? O moço ia casar assim, não, né? Deixa eu perguntar para a pitonisa lá se eu não vou ter problema, se não, né? Se a moça é boa, se devo casar. Ou seja, a pessoa tirava aquilo que é da alçada dela aqui do encarnado para passar para o espírito. E aí a proibição é válida ainda. Dentro de centros espíritas pode acontecer isso também. Chama guiismo. Vamos perguntar para o guia. Vamos pintar a parede aqui, mas será que a gente deve pintar? Que cor que a gente vai? Vamos perguntar para o guia. Não, pessoal. É da nossa alçada, é da nossa responsabilidade aqui de encarnados tomar essas decisões, ter o discernimento, né, usar o bom senso e tomar a decisão. Né? Então, nesse sentido, a proibição de Moisés ainda é válida, sim. Né? Tanto que Jesus revogou essa lei de Moisés no seu aspecto superior, no seu aspecto espiritual elevado, lá no Monte Tabor, do evento da transfiguração, onde Jesus, né, ficou transformado com as vestes, o rosto resplandecente. E quem que apareceu ali para conversar com Jesus? O próprio Moisés. Moisés era o que? Era o Espírito. E Elias, né? Até os apóstolos ali, né? João, Felipe, né? E Pedro, os três que estavam ali, ficaram maravilhados com aquilo. Eles queriam fazer uma tenda lá para ficar ali mais tempo com eles ali. Jesus revogando essa proibição de Moisés no seu aspecto superior, né? Então, continua Kardec aqui, ó. Compreendem é o segundo tipo, compreendem as consequências morais, mas nada alteram seus hábitos e não se privam do gozo que fosse. O avarento continua a ser avarento. O orgulhoso se conserva cheio de si. Isso é aquele que já tirou as consequências morais da observação do fenômeno. Ele tirou, ele sabe. Tem mais responsabilidade, né? Ele sabe, mas continua, né? O invejoso e cioso continua hostil. Considero a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. É o segundo tipo. Aí tem o terceiro tipo. A gente vai pular esse. Vai falar no final. Vamos falar do quarto tipo. O quarto tipo, finalmente, aos espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita. Olha que frase, né, Kardec, interessante, Kardec. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Pegou a humanidade inteira para dar o exemplo aqui do espírito exaltado. Em tudo o exagero é prejudicial. Eu vejo o fato mediúnico, nossa, que maravilha. É preciso ter discernimento. O exagero, aquela confiança exagerada, isso é pernicioso. Em espiritismo, essa é a categoria de espírito exaltado, né? Em espiritismo infunde como confiança demasiada, cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível. Cega e infantil.
Pessoal, o contato com o plano espiritual, com a realidade, pode nos ajudar, mas tem sempre o discernimento, tem que ter sempre o bom senso, tem que ter o estudo acompanhado, para a gente mesmo fazer esses filtros. É só você olhar aí nas livrarias, na internet, a quantidade de livro psicografado que tem aí, uma infinidade, porque vende. Né? Você tem que ter o discernimento, você tem que, né, com a ajuda do estudo, saber realmente. Né? O apóstolo Paulo já falava, né? Observa tudo e retém o que é bom. Para você reter o que é bom, você tem que fazer esse crivo, tem que fazer essa, né, essa distinção que vem através do estudo, do uso do discernimento. Né? O que eu levo a aceitar com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo e a impossibilidade a reflexão já demonstraria. É só pensar um pouco. É só pensar um pouco. Né? É só refletir. Né? Livro dos Médiuns tem uma parte lá que tem uma comunicação de um passarinho. Sabia? De um pintacilgo. Né? Uma casa lá, tinha um ninho lá, o dono estava olhando o ninho. Né? Aí um dia o ninho caiu, os ovinhos tudo lá, o dono ficou triste. Né? E ele tinha acesso ao médium. Falou, nossa, o que aconteceu com o ninho? Aí a mamãe pintacilgo veio responder ao médium. Deu uma mensagem lá, a mamãe pintacilgo. Falou, não, foi o gato que derrubou. Está no livro dos médiuns, pessoal. Kardec vê esse relato, né? Perguntando para São Luís, que isso? Né? São Luís, o que é isso? Aí São Luís fala para ele, ó, invoca uma pedra, ela vai te responder. É claro que era o espírito gozador que estava ali se passando, né? E foi aceito pelo outro lado. Nossa, mamãe passarinha, né? Mamãe pintacilgo estava dando comunicação, explicando. Usar o discernimento, né? Usar o bom senso, usar a crítica, né? É uma coisa assim bem óbvia, né? O pessoal gosta de história, tem umas histórias disso, dos espíritos exaltados, né? História que a gente ouviu em palestra, ouviu por aí, né? Então a moça chegou na casa espírita lá, assistiu a palestra, depois, vou tomar um passe, não, cara. Aí foi para a fila do passe. Ela tá lá concentrada, esperando sua vez, tudo, né? O jeitinho tem que ser, em silêncio. Mas aí ela começou a observar que todo mundo que saía lá da cabine de passe saía brilhando. Rosto brilhando, testa brilhando. Eu falei, nossa, mas esse passe deve ser bom mesmo, né? A pessoa sai brilhando, né? Aí tá, aí deu outra leva, viu de novo a pessoa saindo brilhando. Aí ela não aguentou, ela perguntou, mas o que tá brilhando assim, sua testa, seu rosto? Aí a paciente que saiu de lá falou, não, sabe o que é? É que aqui na casa espírita eles dão um passe e depois colocam uma colher de óleo de cozinha no cabelo para segurar os fluidos. Né? Aí a moça, se tivesse feito uma chapinha, ela ia falar, não, no meu não vai colocar óleo nenhum, não. Ué, é umas coisas absurdas, pessoal. Acontece. Um outro amigo nosso contou que ele ouviu a história de uma pessoa que foi lá numa casa espírita, deu a palestra e tal, bem lá no interiorzão, né? Aí depois foi pro passe também, né? Aí no passe, todo mundo da fila do passe ia lá e tirava o sapato, tirava a meia, ficava descalço, pezinho no chão. Ele olhou aquilo, falou, os passistas tudo também, pé de chão, descalço. Aí, né, não tinha começado o passe ainda, ele perguntou para o dirigente lá, né, presidente da casa, olha, mas o pessoal tá tirando aí? Aí a espírita exaltada falou para ele assim, não, sabe o que é? Que além das forças espirituais, existem forças telúricas, que vêm lá do centro da Terra, sabe? Então ali com o pé descalço, absorve essas forças que potencializam o passe. Aí essa pessoa, né, falou assim, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. São forças que vêm lá do centro da Terra, né, forças telúricas, né? Aí elas sobem, ultrapassam o manto rochoso, ultrapassam o lençol freático, atravessam as camadas de terra, atravessam o piso, mas não atravessam a sola de sapato. Um pouquinho de reflexão, um pouquinho, sabe? É não aceitar as coisas. Ah, não, mas essa casa já fazia assim há 30 anos. Ué, e daí? Reflexão, crítica, né? É preciso discernir, senão essas coisas acontecem sim, né? Tem um outro caso assim, mais grave, esse é o Haroldo que conta, né? A pessoa chegou lá no centro espírita, foi conhecer a casa e tal, né? Aí o dirigente da casa falou, vem cá, vou te mostrar o nosso trabalho de desobsessão. Aí pegou e levou a pessoa lá pro fundo, saiu do centro espírita, numa espécie de quintal lá assim, aquele monte de gaiola lá. Aí a pessoa falou, nossa senhora, esse pessoal está comercializando passarinho, a polícia ambiental vai dar aqui, vai prender todo mundo, né?
Ele perguntou, mas que isso, essas gaiolas, esse monte de gaiola, vocês não podem comercializar passarinho? Eu falei, não é nada disso não. É os espíritos que passam pela desobsessão, depois eles ficam presos nessas gaiolas para não obsidiar de novo a pessoa. Eles só saem quando estão curados, quando estão esclarecidos. Por isso que tem umas abertas. As abertas são aqueles que já melhoraram e foram embora. As fechadas, o espírito está ali ainda. Aí o dirigente perguntou, mas e quem que coloca o espírito lá dentro? Falou, são os benfeitores espirituais. Só discernimento. É só discernir um cadinho, um pouquinho, para ver o absurdo de uma situação dessa. Você olha assim, né, igual a nossa irmã Cida. Né, olha e fala, não está certo. Não está certo. É questão de lógica, de bom senso. Não é porque vem sendo feito há não sei quanto tempo, porque não sei quem ensinou. Quem ensina é o Evangelho. Quem ensina é a doutrina espírita. É o postulado ali. Fora daquilo, é personalismo. É invencionice. Sabe? Às vezes a pessoa quer botar dentro do centro espírita cromoterapia, aromaterapia. Lógico que tem o seu valor. Não se duvida, mas não pertence à doutrina. Não pertence à doutrina. Não vamos misturar, senão daqui a pouco a gente está tirando o calçado da passa. Né? Então é preciso, né, o estudo, né, a reunião, né, a palestra espírita, as reuniões de estudos, né, quando elas deixam de ser, né, um ato exterior, elas começam a ajudar o nosso senso crítico para evitar de ser esse espírito exaltado. Né? O próprio Haroldo fala, numa outra palestra, ele fala assim, não tem nada pior do que um burro entusiasmado. Porque acontece essas coisas. Sou muito credo, muito coisa, quer fazer acontecer, mas tem que estudar, tem que compreender, tem que, né? Se a pessoa não caiu numa asneiras dessa assim, é porque não tem a maturidade que precisa ter. Aí já a gente indo para o nosso encerramento aqui, que eu até exagerei, só para falar aqui do quarto, né? Do terceiro, né? No caso que nós pulamos, né? Vou achar aqui. Terceiro. São os que não se contentam em admirar a moral espírita. São os que a praticam e aceitam em todas as suas consequências. Convencidos que a existência humana é uma prova passageira, tratam de aproveitar seus breves instantes, pode ser 90 anos, é um breve instante. A vida de 90 anos é um piscar. Não é nada. É aquilo que a gente falou da perspectiva. A gente, do ponto de vista encarnado, a gente fala, nossa, 90 anos, eu tenho... Olha para trás, vê quantas décadas já passou da sua vida. E você se lembra quando brincava lá, né, menino de boneco, menino de bola de gude, alguma coisa. Quando vê, passou 40, 50, 60 anos e a gente está achando ainda que a vida é muito longa. Né? Breves instantes para avançar na senda do progresso. Única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando para fazer o bem e coibir seus mastendores. Verdadeiro espírita. Né? É aquele que quer progredir, quer caminhar. Eu não quero modificar você. Eu quero modificar a mim mesmo. Eu quero ser uma pessoa diferente. Né? Mas eu estou vendo o defeito do outro aqui. Não, olha os seus defeitos. Olha. Os defeitos que porventura a outra pessoa tem, e tem, né? Porque somos todos imperfeitos, é da alçada dela. Né? Eu não tenho ingerência sobre isso, mas sobre os meus eu tenho. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim e saber onde que eu preciso aplicar aqueles conceitos que vieram da observação dos fenômenos e aplicar em mim, fazer a diferença em mim. As relações com ele, né, com esse espírita, o verdadeiro, né, sempre oferecem segurança. Sabe que a pessoa se pode confiar? Não, essa aqui, todos nós temos. Né, não, essa aqui, na hora que eu tiver, né, cambaleando, eu vou lá que ela vai me dar esse apoio que eu preciso. Isso no meio espírita acontece, na hora que surgem situações delicadas, então a gente vai lá e procura essa pessoa. Ele fala assim, as relações com ele, com esse espírita verdadeiro, oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar, praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. Em tudo. Né? A caridade é o que comanda ali esse verdadeiro espírito. Aí ele finaliza, né? São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Palavra de Kardec, colocando como sinônimo, espírita e cristão, por quê? Somente é cristão o que? Aquele que vê a moral do Cristo e aplica a si mesmo.
Eu venho a moral do Cristo e louvar, cantar, né? Tem o seu valor, mas se aquilo ali não impacta em mim, eu não sou nem cristão e nem espírita verdadeiro. Então, o nosso tempo acabou, mas que a gente possa ter esse cuidado na nossa conduta, assim, caminhando pela religião, pela religiosidade, pela busca de espiritualidade. Eu preciso que tenha consequência dentro de mim, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vejo, aquelas certezas que eu construo, precisa ter impacto dentro de mim. Porque senão, se não está dentro, está onde? Está do lado de fora. Está na prática exterior. Está só um ritual. Está só algo que eu compro querendo me enganar, querendo, né, tô matando o tempo. Né? E a gente não tem tempo para matar, para perder. Essa encarnação, falamos, ela tem um prazo, né? Ela, né, sinto muito da notícia aqui, ó, mas todo mundo aqui vai desencarnar, viu? Né, tem uma fila já formada, a gente não sabe a posição aqui, mas não é para ficar triste, não é para ficar, né, taciturno, esperando, não é isso não. Mas é para fazer, aproveitar o momento e a oportunidade, tá certo? Então que a gente possa juntos, assim, sempre ter essa atenção, né, extraindo essa consequência moral daqueles fenômenos que a gente tem, né, pela bondade e misericórdia divina, né, a possibilidade, a graça de poder presenciar e poder ter essa certeza de que a vida continua sempre. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos.